Agora que já concluímos a introdução ao Maya, a gente vai se aprofundar um pouco mais na parte de modelagem do curso, ok? Então, a partir dessa aula, a gente vai começar a criar, modelar o nosso personagem, que vai ser esse aqui, certo? Então, dessa aula em diante, todas as aulas a gente vai mexer com esse personagem. Então, eu tenho um personagem como exemplo aqui para ilustrar bem o que a gente vai fazer, certo? Então, primeira parte que a gente vai fazer vai ser passar pela fase de modelagem, ok? Onde eu tenho aqui, onde a gente vai criar o nosso personagem, né? Mexer com os polígonos a ponto de criar a malha do nosso personagem, uma malha funcional, certo? Depois que a gente concluir o modelo em si, a gente vai passar para a parte de texturização, onde a gente vai pintar e personalizar, né, o nosso personagem. Depois disso, a gente vai entrar em rigging, certo? Onde a gente vai fazer uma espécie de uma criação da criação de um esqueleto, certo? Que vai servir para que futuramente a gente possa animar o nosso personagem. Então, por exemplo, aqui, a partir de diversos controladores, né, eu vou poder abrir e fechar a boca do meu personagem, se eu configurar o personagem para isso, certo? Eu vou poder fazer com que ele olhe para os lados, enfim. O nosso personagem ele não vai ter todos esses setups, né? Vai ser um rigging básico para movimentação, para ele se mexer, andar e tudo mais. Mas o nosso personagem não vai chegar nem a ter a boca, certo? Isso é um pouco mais complexo. Olho, etc. Isso a gente vai fazer boa parte pintado na textura, certo? Então o rigging que a gente vai fazer vai ser algo mais simples, só para a gente entender o processo mesmo. Num curso futuro, a gente trabalha um personagem mais complexo, certo? Tem que ser uma coisa gradativa, né? Tem que entender bem a base para que a gente possa futuramente pegar algo mais completo, ok? Então, junto com o curso, vocês receberam o concept do personagem, concept bem simples, certo? E um model sheet, ok? Que é esse aqui. Então o model sheet ele vai ser a imagem do personagem de frente e de lado, para que a gente possa colocar ao fundo do Maya e a partir dessas imagens a gente ter uma noção completa, né, das proporções e formas que a gente tem que conseguir com a modelagem, certo? Para que ela fique parecida com o personagem. Então, tendo consciência disso, vamos ao Maya. Então, para que a gente possa, primeiro de tudo, né, colocar a imagem de referência aqui, certo? Para que a gente possa preparar o nosso arquivo, eu vou deixar a visualização aqui das 4 viewports, né? Basta eu pressionar a barra de espaço. Pronto. Pressionar a barra de espaço. Estou dando algum probleminha aqui. Deixa eu só fechar esse outro. Certo? Então, pressionando a barra de espaço, né? Lembrando. Opa. Vai. Desculpa, está acontecendo um problema aqui. Pronto, resolvido. Então, pressionando a barra de espaço, né, eu alterno entre as viewports e eu vou deixar na na visualização das 4 viewports. Quero deixar bem claro aqui que sempre que a gente for trabalhar com o model sheet, né, com image plane, chamado aqui no Maya, a gente sempre vai trabalhar com as janelas ortográficas, tá? A gente vai evitar ao máximo trabalhar com a janela ortográfica, certo? Inserir o image plane, o model sheet, aqui na janela de perspectiva, ok? E se eu colocar aqui na janela de perspectiva, por mais que eu rotacione a janela,
a imagem vai ficar travada aqui e não vai ser nada proveitoso para o meu processo de trabalho. Então, sempre que eu for acrescentar uma imagem, ela vai ser nas janelas ortográficas, certo? Como eu tenho aqui a imagem de frente e a imagem de lado, certo? Eu vou usar essas duas viewports aqui, a viewport front e a viewport side, certo? Então, para eu inserir a imagem aqui, em cada viewport eu tenho esse íconezinho aqui, ó, Image Plane, ok? Então, clicando em Image Plane, o Maya vai abrir uma janelinha de busca, certo? Então, eu vou buscar aqui a minha imagem, ok? Então, eu vou escolher aqui a imagem de frente, nesse caso, já que eu estou carregando na viewport front, vou abrir, certo? O mesmo processo eu vou abrir na janela, vou fazer na janela side aqui. Então eu vou em Image Plane aqui, clico, certo? Para eu não precisar fazer todo o percurso novamente aqui, né, clicar em todas as pastas e tudo mais, onde está localizada a minha imagem, o Maya ele memoriza aqui, ó, Recent Place, certo? As últimas pastas acessadas pelo computador, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, no meu caso eu tenho aqui, ó, F, dois pontos, trabalhos, 3D, Cristiano Augusto, concept, referência, ok? Então, no caso aqui, eu vou pegar agora a imagem de lado, certo? Carreguei, pronto. Então agora eu vou voltar para a janela de perspectiva, agora que as imagens já estão carregadas nas devidas viewports, vou voltar para a janela de perspectiva, certo? Então, por costume, na organização do trabalho, a gente não vai deixar a imagem aqui no meio de tudo, né, atravessada na grade, uma imagem atravessada com outra. Já vi pessoas que trabalham dessa maneira. Eu não gosto, eu acho uma maneira desorganizada. Então, como que eu faço? Primeiro de tudo, eu vou selecionar as duas imagens e assim como qualquer outro objeto, certo? No Maya 2015, a partir do Maya 2014, na verdade, as imagens elas podem ser controladas aqui pelo Translate, Rotate e Scale, certo? Então, vou selecionar as duas imagens a partir de uma caixa de seleção, é mais fácil. Tá? Para selecionar a imagem, eu tenho ou que fazer uma caixa de seleção, ou clicar bem na bordinha da imagem aqui. Tá? Se eu clicar no centro da imagem, ó, ele não seleciona. Então, geralmente eu faço a caixa de seleção, que é mais prático. E aqui, tá? Nas configurações de deslocamento, eu vou clicar, certo? No Translate Y, que é responsável pela altura, certo? E vou clicar com o botão do meio e arrastar para cima ou para baixo, certo? No caso aqui, eu vou colocar acima da grade, onde a linha do pé dele bate aqui, ó, certo? Então eu vou seguir a linha de lado, na verdade, porque aqui é de frente tem um pouquinho de perspectiva, é como se fosse a linha do pé dele fosse um pouquinho atrás, certo? Então, seguindo de lado, vou deixar aqui, ó. O meu deu, colocando em medidas, né? 7.4, arredondando ali, ok? Agora que ele já está aqui em cima, certo? Eu vou pegar a imagem de frente e deslocar ela negativamente no eixo Z. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 12 no Translate Z, certo? Para ele ficar aqui ao fundo. E a imagem de lado, eu vou colocar menos 12, só que no Translate X. Então, menos 12 no Translate X. Ok? Então, a gente vai modelar o personagem aqui no meio e as imagens vão ficar de referência ao fundo. Ok? Então, eu vou poder mexer livremente em ambas as viewports, certo? E todas elas vão trabalhar em conjunto para que a gente possa modelar o personagem. Então, agora que a gente já tem o arquivo preparado, próxima aula a gente vai começar a modelar o personagem de fato.
Então, até a próxima.